Vamos questionar tudo. E aí galera, beleza? Infelizmente a Copa acabou, o que é uma pena, né? Porque tava tão bom e foi a Copa mais bonita, né? A coisa mais linda de se ver um futebol de verdade. Mas como a Copa acabou, e você sabe que em 4 anos ocorre, né, época de eleição. E como infelizmente vai ocorrer essa merda, eu vim aqui falar a respeito de um partido político que não é muito lá famoso lá na política. Quando eu falo famoso, estou querendo dizer de notoriedade, né? Porque esse partido político, ele só é muito famoso aí na internet. Você com certeza já deve ter ouvido falar de Kim Kataguiri, Renan Santos e até o Arthur Duval, o mesmo que come merda de loira lá da Ucrânia. São fáceis, porque elas são pobres. Bom, antes de tudo eu preciso deixar claro que eu não sou fã do MBL. E como isso afeta o Grêmio, porra nenhuma. Eu só quis deixar aqui bem claro que eu não sou fã do MBL, mas eu não sou hater. Entende? Eu só sou um cara que eu não sou chegado a político, até porque político é um merda. Como vocês sabem, o Renan Santos está se candidatando à presidência do país. E já começa o problema aqui, entende? Pois um membro do MBL comandar um país como o Brasil, que já é cagado pra cacete, e que sempre se venderam como os heróis que vão combater o petismo, o bolsonarismo, a puta que pariuísmo, simplesmente é a pior escolha. Ou seja, eles são muito mais nocivos do que o PT foi durante 14 anos, de 2013 a 2017, e hoje em dia... Mas tem uma coisa que o MBL é bom, é em ser oportunista. Surfar na onda do momento para simplesmente ganhar visibilidade, ganhar atenção, para gerar repercussão, e é só isso que eles conseguem fazer, cara. E de verdade, cara, isso é uma coisa que, de verdade, se você é fã, você tem que ver esse padrão que os caras fazem. Seja das polêmicas que eles se envolvem, seja esses vídeos expostas e até de tretinha que tem com youtubers, cara. Por que eles simplesmente, cara, só não ignoram o que o Cauê Moura, o que o Nando Moura, o que o Castanhari, o que a puta que pariu tá falando deles? Porque, basicamente, eles precisam de engajamento, eles precisam de atenção, porque no cenário político os caras são uma formiga, os caras podem peidar lá que o neguinho tá, ó, cagando e andando. Então, assim, cara, sinceramente... Até mesmo narrativas que esses caras mesmos constroem, velho, dizendo que fizeram tal coisa, cara, é facilmente desmentidas, pois essas coisas não aconteceram de verdade. E é por isso que eu considero o MBL como youtubers políticos e, da pior das hipóteses, o grupo do 7 de The Boys, que é uma merda. Ai, você tá falando isso do Renan Santos não entrar pra presidência? Então você é um gatinho do Bolsonaro ou do Anãozinho Moura. Você vai se fuder, prender o matou e você vai pra cadeia, seu merdinha, seu noinha. Eu vou transar muito com o Marcelo Brigadeiro, eu vou comer muitos cheetos com o Guilherme e eu vou ter a Amanda Vitorazzo como esposa aqui na minha cama. Preto, sai fora, te enxerga, garoto. Eu nunca ficaria com você, nem se fosse no seu melhor sonho. Pode esquecer, vai procurar uma mulher e o que fazer na sua vida, pois de mim você não vai nem muito menos apertar a minha mão. Mas se você quer uma explicação melhor do porquê o Renan Santos não deve ser votado para presidente, é porque esse cara não é apto. Nenhum membro do MBL é apto para esse tipo de coisa. A presidência é um negócio, cara, muito sério, para falar a verdade. Não é só o cara simplesmente falar, aí meu irmão, vai lá, mata, é isso aí, acabou. Pois até mesmo esse discurso do prendeu, matou do Renan Santos, cara, me lembra muito o discurso que o Capitão Pátria fez no final da temporada de The Boys. Quando ele simplesmente fala que se os hereges dele não amarem, não louvarem ele, eles vão queimar no fogo do inferno, entende? E esse tipo de discurso de prendeu, matou, cara, velho, isso pode até fazer com que o cara seja um ditador, e você sabe muito bem que ditadura não é uma coisa muito aceitável aqui no Brasil. E o pior de tudo é se voltasse essa porra, né? Tipo, imagina, porra, a gente vivendo uma ditadura do MBL, só porque a gente não se inscreve no canal dos caras. E nem só isso, como também tem um caso de doxing na qual ele se envolveu numa treta com um perfil no Twitter chamado Stuart, e que a militância do MBL
fez um doxing pra cima desse perfil porque o cara tava só criticando e tudo mais, entende? E isso por si só já seria muito pior do que aconteceu lá na Ucrânia com o Arthur Duval, entende? Isso pode até dar uma cassação, entende? Se isso gerar uma repercussão. Em falando repercussão, se tem uma das coisas que pega muito o MBL é o áudio deles vazando, cara. Tipo, seja no WhatsApp, seja se os caras estão falando alguma merda, seja se eles estão, sei lá, cara, zoando entre eles, assim, é uma coisa que, cara, de verdade, o grupo desses malucos tá mais cheio de traidores do que amigos próprios, entende? Um caso exemplar disso foi quando o Guto Zacarias simplesmente pediu para a esposa dele abortar a criança. Um cara que sempre falou que aborto é assassinato, aborto é ilegal, deve ser criminalizado e tudo mais, e simplesmente estava fazendo isso. Não é à toa que chamam ele agora de Guto Abortaria. Mas independente disso, é como eu falei antes, tudo que esses caras fazem é só pra galera comprar a narrativa deles, é pra galera ver, oh meu Deus, eles estão preocupados com o Brasil. Seja o Kim Kataguiri protocolando vários projetos de lei e nenhum deles entrando em vigor, seja os membros do MBL utilizar o fundão eleitoral, sendo que eles eram contra lá atrás. Lembre-se, eles sempre, assim, vão na onda do momento. Por isso que é o puro suco do oportunismo, entende? É como o Ryan Santos disse, o MBL, ele só vai para um lado da balança que está mais alto. E quando esse outro lado começa a subir, eles vão nisso. Seja do mais recente, de ter apoiado o Alexandre de Moraes e agora criticado, seja eles terem chamado o Ricardo Nunes de corrupto, aí depois declarado o voto ao Ricardo Nunes, seja eles, só por eles assim terem sido contra Dilma, simplesmente falar que até são contra o PT e tudo mais, mas até chamarem o Michel Temer, cara, que é um petista, para ir no evento do próprio partido, entende? Então são essas inconveniências que simplesmente precisam ser questionadas. E para finalizar isso logo de cara, aqui vai uma pergunta para um fã de MBL. Se a missão é gloriosa e o futuro é glorioso, por que não vamos questionar o Renan Santos e os outros membros? Não sei.